na maioria das vezes a gente tem medo, né, de sofrer, e por esse medo de sofrer a gente perde a capacidade de se deslumbrar, de se inspirar, de sentir a vida de um lugar mais profundo, né? Fui abrir o campo dela e as cartas que saíram me fizeram escrever esse trecho. Seu medo de sofrer afasta para longe suas possibilidades de tocar e sentir o mistério. Existem coisas que só a experiência revelará. E aí eu acho interessante porque a gente, quando eu falo a gente, eu me incluo nessa, e eu acho que grande parte das pessoas que me procuram tem isso também. A gente quer ter certezas. Às vezes a nossa intuição, né, a nossa centelhinha lá divina, ou a nossa parte mais sábia, enfim, fala assim, vira à esquerda, ou fica em casa hoje, liga para aquela pessoa, faz esse curso, dá a indicativa, né? Mas aí a gente quer ter certeza. A gente coloca a mente, né, na coisa toda, o ego. Ai, mas se eu fizer isso, o que eu vou parecer? Ah, mas aí se eu for pra cá e não der certo, a pessoa não corresponder, não sei como que eu vou lidar com isso. E, cara, uma coisa que ficou pra mim muito tempo, assim, reverberando, eu processando e falando, nossa, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, desse lugar, assim, que é meio óbvio até. A nossa intuição, ela vai levar a gente para o caminho da nossa evolução. E às vezes, a sua evolução tem a ver com aprender a dar limites, digamos, né? Alguém veio para essa terra para aprender uma dessas coisas, dar limites. E aí, a tua alma, ela vai tentar te levar para as situações onde essa habilidade seja desenvolvida. Você veio para aprender a desenvolver na prática, né? Então, pode ser que você sempre vá parar em lugares que as pessoas são meio sem noção. Pega suas coisas sem pedir e tal. Tipo assim, é a vida tentando te dar digamos, o ponto de partida, assim, o estímulo para que você faça algo em relação a isso, né? Faça esse trabalho de desenvolvimento. E aí, quando isso acontece, a nossa mente racional, ela vai lá acessar os dados passados, vai ver o que ela tem de repertório, para ela dar o parecer dela, né? Falar assim, pô, você ir para esse lugar nada a ver. Ela é limitada. Ela é mais limitada. Ela não vai, talvez, conseguir perceber onde que isso tudo vai dar, entendeu? Tipo, o fato de você ir lá fazer esse curso significa que você vai encontrar esses desafios que vão ajudar você a trabalhar esses potenciais para que você passe para um outro patamar de consciência. Só que como a gente não tem esse roteiro, a gente só vê o chamado por um lugar que aparentemente não faz o menor sentido e você não consegue entender como que isso vai ser bom para você. Você já parte de uma premissa que aquilo ali que está sendo requisitado ou é muito difícil ou vai ser ruim, né? E aí a gente tende a resistir e a segurar mais ainda onde a gente tá. Então, eu tô falando tudo isso por quê? Porque ela me procurou, assim como muitas pessoas me procuram, como eu muitas vezes procuro as cartas, para ter certezas. E ali, no caso, não era nem tanto sobre escolher o A ou o B, era o que essa dúvida estava simbolizando. Estar na dúvida entre duas possibilidades, né? No caso dela, ali no campo dela, tinha a ver com se manter isenta da escolha. Não ter que se aprofundar diante do escolhido. Então, se eu não escolho nem aqui nem ali, eu posso me preservar do jeito que eu estou agora, porque minimamente eu já sei operacionar aqui. Para além disso, eu não sei se eu me perco de mim. Eu não sei se eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto, então eu prefiro ficar aqui. Então, aquela escolha, aquela dúvida, na verdade, era muito esse símbolo de tipo assim, do que eu tô querendo me isentar, sabe? O que eu não tô querendo aprofundar. E aí a canalização trouxe exatamente essa questão, né? O medo de sofrer. O medo de sofrer afasta para longe suas possibilidades de tocar e sentir o mistério. A gente pode ler tudo sobre o amor, assistir todos os rios possíveis e imagináveis, mas quando a gente sente o amor através do nosso ser,
é completamente diferente, é uma outra dimensão de compreensão. Então, às vezes a gente fica querendo se poupar de vivenciar certas experiências por medo de não saber como aquilo vai se desdobrar, e a gente perde toda a profundidade que aquilo ali podia trazer, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês. Estar aqui gravando vídeo, compartilhando isso aqui, dificílimo para mim. Porque eu tenho um lado meu que quer controlar toda essa operação para ser uma coisa coerente, que eu me preserve o máximo possível de qualquer julgamento que as pessoas possam fazer, sabe assim? E aí eu já tô cansada. Cansa, gente, fazer todos esses cálculos o tempo todo, querer ter controle de tudo o tempo todo, saber onde que tudo vai dar o tempo todo, além de deixar a gente vivendo uma parte muito superficial da vida, cansa a gente energeticamente, porque olha quanta coisa você tem que analisar. Você não tá só existindo, você tá o tempo todo calculando o quanto dá, o quanto pega, o quanto fala, o quanto cala, para que não dê nenhum ruído, sabe? É muito cansativo. Um trecho pequeno da canalização que eu fiz para ela já dá pra gente ir pra uma camada mais profunda, que na maioria das vezes a gente tem medo, né, de sofrer, e por esse medo de sofrer a gente perde a capacidade de se deslumbrar, de se inspirar, de sentir a vida de um lugar mais profundo, né? E eu gosto muito desse trabalho, que eu olho as imagens das cartas, as energias que eu sinto ali, eu traduzo isso em palavras, né? Envio para você o texto por escrito. É bem legal, tá bom? Quem tiver interesse, é só mandar mensagem para mim. Um beijo e até mais.